Seja muito bem-vindo ao canal Treinando do Zero. Eu sou o Jorge Araújo, personal trainer e especialista em treinamento de força, que nada mais é do que a popular musculação. Se você é praticante iniciante, intermediário, avançado ou é um profissional que atua na área de treinamento físico, eu tenho certeza que todo o conteúdo do nosso canal vai te ajudar a conquistar excelentes resultados estéticos em performance, além de prevenção e retreinamento de lesões. Deixe um like no vídeo, compartilhe com alguém que também precise saber desse conteúdo, escreva aqui embaixo seus comentários e dúvidas que eu terei o maior prazer em ler e responder cada uma delas, além de se inscrever e me ajudar no crescimento do nosso canal. E dessa forma o YouTube vai distribuir os vídeos para cada vez mais pessoas. Vamos lá, que é hora de conhecer um pouco do leg press horizontal. O leg é composto de uma plataforma e de um banco que percorre um caminho fixo, sendo retilíneo horizontal e não havendo variação na direção do movimento. Normalmente, a única regulagem é a que afasta ou aproxima o banco da plataforma, e isso será de acordo com o tamanho do segmento inferior do praticante que estiver treinando. Essa máquina especificamente tem marcações numéricas e outras você pode usar os furos como referência. Outros legs podem ter regulação na inclinação do banco, mas desde já você deve evitar os ângulos de 90 graus por maior compressão discal ou até mesmo os horizontais, que mudam a concepção do exercício, bem como a ativação muscular. Dessa forma, você deve concordar comigo que é uma máquina muito simples de se regular, não havendo muito mistério. No leg press, o plano é o sagital, que divide o corpo em direito e esquerdo, e o eixo, que é uma linha imaginária perpendicular ao plano, em torno do qual o movimento ocorre, é o látero-lateral. Logo, os movimentos do leg press são mais precisamente os de flexão e extensão nas articulações envolvidas. E essas são as articulações envolvidas com os seus respectivos movimentos: joelho, quadril e tornozelo. No joelho, o movimento é a extensão, que tem ação principal com maior amplitude articular comparada ao quadril e ao tornozelo. No quadril, o movimento é a extensão e a ação principal em menor escala por conta de uma menor amplitude comparada ao joelho e uma maior amplitude comparada ao tornozelo. E no tornozelo, o movimento é a flexão plantar em menor grau comparado ao joelho e ao quadril, tendo uma amplitude bem reduzida. Logo, podemos dizer que o leg press é um exercício de dominância de joelho e dos músculos que atuam nessa articulação. Na extensão do joelho, temos o quadríceps, que é o conjunto de 4 músculos, que são reto femoral, vasto medial, vasto lateral e o vasto intermédio. Na extensão do quadril, temos o glúteo máximo e a porção extensora de quadril dos isquios tibiais, também conhecidos como posterior de coxa, que também atuam na flexão de joelho por serem biarticulares. E esses 3 músculos são semimembranoso, semitendinoso e a cabeça longa do bíceps femoral. A cabeça curta desse músculo atua somente na flexão de joelho. E na flexão plantar de tornozelo, temos o gastrocnêmio, que também é conhecido como panturrilha ou batata da perna, e o sólio, que se encontra por trás desse músculo. No quadril, temos como principais estabilizadores os adutores, glúteo médio, glúteo mínimo e o tensor da face lata. E na coluna temos que citar o conjunto dos músculos do abdômen, que são o reto do abdômen, o oblíquo interno, o oblíquo externo e o transverso do abdômen, além dos eretores da espinha, que são o ilho costal, o longuíssimo e o espinhal. Falando do contexto estético do leg press, eu diria que ele tem um componente forte para o quadríceps, que é o músculo motor primário, e menor para glúteo e panturrilha. Já falando em componente funcional, o leg press entra nessa capacidade funcional de maneira mais indireta, pois é realizado em máquina estabilizada, não imitando os movimentos naturais do corpo, como subir, agachar, saltar e outros. Por outro lado, essa estabilidade dá maior facilidade para o aumento de força nos músculos envolvidos, o que ajuda em funções básicas indiretas como caminhar, sentar, levantar, entre outras. No contexto de reabilitação, o leg press tem uma parcela de importância em casos específicos de retreinamento para lesões nos joelhos, quadris e tornozelos, que são as articulações envolvidas nesse exercício. Ele pode ser importante no início do retreinamento para ganho de força angular, uma vez que é possível aumentar a amplitude gradativamente por conta da regulagem do aparelho, sendo mais segura, evitando em alguns casos o desequilíbrio e até o risco de quedas. Deixe seu like para ajudar o crescimento do nosso canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito e também ative o sininho de notificação para não perder os próximos conteúdos aqui do canal.
vamos falar sobre as regulagens e os ajustes fundamentais dessa máquina. Então, sente no aparelho, ajuste a regulagem para um ângulo entre 90 e 110 graus no joelho, também conhecido como posição inicial. A sua referência poderá ser um número ou então contando os furos próximos ao trilho. Então, após sentar-se no leg press horizontal, posicione os seus pés no meio da plataforma, com a abertura dos mesmos na linha do quadril, alinhando dessa forma seus pés, joelhos e quadris. Como mencionado anteriormente, a regulagem deve estar ajustada para um ângulo entre 90 e 110 graus no joelho, e essa é a posição inicial. Com a posição inicial já ajustada, faça força contra a plataforma, deslizando o banco pelo trilho horizontal da máquina, até que seus joelhos se estendam em 0 graus. Volte controlando o movimento até que chegue próximo da posição inicial, sem deixar as placas encostarem no final do movimento. E essa é a posição final. Vamos falar dos erros anatômicos, também são erros de posicionamento. E começando pelo posicionamento dos pés na plataforma, temos 4 que são extremamente comuns nas salas de musculação, mais precisamente os pés e joelhos paralelos, pés desalinhados, pés descentralizados ou então levantar os calcanhares durante os movimentos. Começando pelos pés paralelos, essa é uma posição anti-anatômica, uma vez que os quadris, joelhos e tornozelos não são dispostos de maneira paralela ou alinhada. Caso o movimento seja realizado de forma paralela, ocorre um maior estresse articular nessas regiões, especialmente no joelho, além da redução da amplitude de movimento, pois o fêmur precisa de espaço para girar internamente, realizando assim a flexão de quadril em maiores graus de movimento, o que ocorre quando os joelhos e os quadris estão alinhados. Falando agora sobre os pés desalinhados, isso na sua maioria é desatenção do praticante, que muitas vezes senta na máquina, coloca seus pés rapidamente na plataforma sem perceber que seus pés estão desalinhados e começa a realizar o exercício. E isso pode acarretar maior ativação de certos músculos de uma perna do que da outra, por conta do comprimento muscular durante a execução, impactando diretamente na hipertrofia e no ganho de força, por conta da distribuição desigual de carga entre as pernas. Outro erro são os pés descentralizados, o que mais uma vez é parte da desatenção de quem está treinando. Isso também acarreta desigualdade na distribuição de carga entre os lados, com sobrecarga maior no quadril e joelho de um lado do que no outro. Essa descentralização também pode acarretar compensações na lombar e na pelve, aumentando o risco de lesões e desequilíbrios posturais. E para fechar os erros anatômicos ligados diretamente à plataforma, o último é deixar o calcanhar levantar durante a execução, o que faz com que o praticante perca a estabilidade no apoio dos pés, aumentando sobrecarga em joelhos e tornozelos, além da diminuição do recrutamento dos glúteos e músculos do posterior de coxa, responsáveis pela extensão de quadril, e isso é um potencial altamente lesivo em um futuro próximo. Mantenha os calcanhares firmes na plataforma para maior segurança e eficiência do exercício. Vamos falar sobre os erros anatômicos ligados à articulação do joelho. Um que é muito comum é o tranco no joelho ou hiperextensão, aumentando o impacto articular, sobrecarga nos ligamentos, além da perda de controle do movimento durante a execução. Evite trancos para proteger a articulação do joelho e manter a execução segura. Outro ponto é aproximar os joelhos nas fases concêntrica e excêntrica do movimento. E esse valguismo dinâmico, que faz com que a perna fique com um alinhamento em X, aumenta a sobrecarga no ligamento cruzado anterior dos meniscos e aumenta também o desgaste da cartilagem patelar, gerando a síndrome da dor patelofemoral por conta desse atrito excessivo entre patela e fêmur. Manter seus joelhos alinhados ao quadril reduz o estresse nessas articulações, previne lesões crônicas e aumenta a eficácia do exercício. Vamos partir agora para os erros anatômicos ligados às posições da coluna torácica e cervical.
Falando da torácica, ao flexionar o tronco à frente, desencostando as costas do banco, gera uma retroversão pélvica que limita a flexão do quadril, além dessa retroversão causar tensão na fáscia tóraco-lombar e nas cadeias posteriores, como nos músculos posterior de coxa e glúteo, o que pode limitar o deslizamento natural dos tecidos e a mobilidade articular, reduzindo a amplitude de movimento na posição final do mesmo. E isso pode causar também tensões indevidas na musculatura e nas estruturas vertebrais da coluna, como maior compressões nos discos intervertebrais, com riscos aumentados de protusões e hérnias de disco. Outro erro na região da coluna é a hiperextensão cervical durante a fase concêntrica e pode gerar tensões excessivas na musculatura da nuca e cervical, compressão das vértebras cervicais e desalinhamento postural que podem aumentar o risco de dores e lesões nessa região da coluna. Começando agora a parte de erros de execução, focado propriamente no movimento, articulações e músculos envolvidos diretamente no exercício. Começamos com a amplitude reduzida, que pode ser voltando pouco na fase excêntrica ou então indo pouco na fase concêntrica. Dessa forma, não há ativação da musculatura de forma completa e sim parcialmente, uma vez que as porções musculares responsáveis por esses movimentos, que não foram terminados, acabam não sendo estimuladas. Logo, tendo ação negativa no ganho de força e de massa muscular, deixando o trabalho desse exercício, mais uma vez, incompleto. Outro erro na execução é bater as placas na volta do movimento logo no final da fase excêntrica, o que pode acarretar microimpactos nas articulações, aumentando o risco de lesões lombares e no joelho. Além disso, pode causar perda de controle e técnica por uma retirada de tensão muscular contínua, reduzindo assim as ativações musculares em sua totalidade. A ação e reação da batida de uma placa na outra também gera um impulso no início da fase concêntrica, ponto onde temos maior braço de resistência, reduzindo o mesmo, facilitando assim todo o início de repetição. Fora que também é um saco ficar ouvindo bateção de placas na academia. Pense também nas pessoas que estão treinando ao seu redor. Cara, isso é complicado. Outro erro observado é a velocidade excessiva na fase concêntrica, o que pode ser muito comum em praticantes iniciantes que têm receio de usar sobrecargas mais pesadas, uma vez que a velocidade excessiva na fase concêntrica se caracteriza por uma sobrecarga leve. Por quê? Se a carga for mais pesada, dificilmente a velocidade na fase concêntrica será excessiva. Além disso, acelerar nessa fase reduz o controle do movimento, diminuindo a eficiência do trabalho muscular, além de aumentar o risco de tranco no joelho. Dando continuidade, esse erro é muito observado nas execuções, que é não controlar a fase de retorno do movimento, também conhecida como fase excêntrica. Muitas pessoas acham que a única parte que conta no movimento é a fase de contração propriamente dita, que é a concêntrica, mas não. A excêntrica é tão importante quanto, pois ela gera maiores microlesões musculares, que é importante para a hipertrofia, melhora o controle motor e a estabilidade, aumenta a força muscular e previne lesões ao treinar a desaceleração do movimento. Ao não desacelerar a sua fase excêntrica, há perda de controle no movimento, aumenta o risco de colapso nos joelhos, aumenta a sobrecarga nas articulações dos membros inferiores e coluna e reduz a eficácia do exercício. O peso excessivo também pode ser um fator, caso a fase excêntrica esteja rápida e a concêntrica esteja incompleta. Então, ajuste o peso e controle mais seus movimentos. Outro erro, e talvez o mais grave quando falamos sobre a velocidade, é não controlar nem a fase concêntrica, muito menos a fase excêntrica. Aí, lascou-se tudo. Você sequer está fazendo uma contração adequada, está apenas chacoalhando pesos. E como vimos de maneira isolada em cada uma das fases, você não terá boa evolução de força e ganho de massa muscular por não ativar as musculaturas de maneira correta. Além, mais uma vez, fica muito suscetível a adquirir uma lesão por conta de impactos excessivos articulares, com esses movimentos sem controle algum. Suba controlando, desça devagar e tenha o melhor recrutamento muscular.
Mas um erro muito visto entre os praticantes é usar as mãos durante todas as contrações e não somente no início para tirar o leg press da inércia. Dessa maneira, reduzindo o trabalho da musculatura principal, que é o quadríceps, glúteo e porção extensora do posterior de coxa. Você não vai querer usar a musculatura dos seus braços em um aparelho de membros inferiores, então tire agora mesmo as suas mãozinhas do joelho. E esses são os principais erros cometidos durante a execução do leg press. Deixa aqui nos comentários caso você se lembre de mais algum e queira colaborar com o nosso conteúdo. E se esse vídeo fez algum sentido para você até agora, ou te ajudou de alguma maneira, deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar agora de algumas observações ou pontos-chave que devem ser comentados sobre o leg press horizontal e que muita gente não sabe. O início do exercício é em fase concêntrica, tornando o movimento mais difícil, pois a saída da inércia é feita com um braço de resistência maior. Após dar um start no movimento, os fatores elásticos musculares presentes na fase excêntrica fazem com que as próximas repetições sejam um pouco mais toleráveis no início da fase concêntrica, até que seja alcançada uma fadiga muscular e o movimento volte a ser difícil no início dessa fase. Então, se prepare para fazer mais força na primeira repetição, que é o que acontece em exercícios que se iniciam em fase concêntrica. Então, por conta de um início de movimento mais difícil, fica um questionamento. Devo empurrar a primeira repetição do leg press com as mãos no joelho? Com certeza você já fez, faz ou viu alguém fazendo isso no início desse movimento. Como já citado no vídeo, a primeira repetição do exercício é uma fase concêntrica. Isso fará com que você tenha que fazer mais força para sair da inércia, por não usar fatores elásticos musculares muito comuns em contrações excêntricas. Logo, caso você não tenha um personal ou então não tenha um parceiro para treino, você pode ajudar com as suas mãos, empurrando seus joelhos e os estendendo com mais facilidade na primeira repetição. Após isso, você deve voltar com as suas mãos para a regulagem lateral e continuar os movimentos apenas com o trabalho dos membros inferiores. Se na primeira e nas últimas você faz isso, o meu conselho é que você reduza um pouco a sua sobrecarga, pois essa deve estar um pouco excessiva. Se você não tirar as suas mãos dos joelhos durante todas as repetições, tenha certeza que você estará compensando a força do quadríceps com a dos braços, reduzindo a ativação dos músculos dos membros inferiores, além de potencialmente desalinhar a sua postura, desencostando suas costas do banco, não aproveitando todo o potencial que o leg pode dar ao seu treino. Outra observação importante que eu vou te passar agora, e eu acho que nunca te falaram isso antes sobre o leg press horizontal, é que existe uma variação no mesmo exercício de acordo com o tipo de cadeia cinética, por conta da movimentação ou não da plataforma durante o exercício. Vamos lá! Quando a plataforma é fixa, é um exercício em cadeia cinética fechada, pois é o banco que desliza sobre o trilho. E com isso nós temos um movimento funcional semelhante ao agachamento, mais torque no início da subida, com maior flexão de quadril, ativação mais intensa da porção proximal do quadríceps, que é aquela próxima ao quadril, mais especificamente o reto femoral, com ativação de vários grupos musculares, como o glúteo máximo, porção extensora do posterior de coxa e adutores, além de glúteo médio e core, estabilizando a pelve. Logo, se o seu foco for a hipertrofia ou ganho de força nessa região, o leg press horizontal em cadeia cinética fechada lhe trará um belo resultado. Quando a plataforma é móvel e os pés se movimentam no espaço, é um exercício de cadeia cinética aberta, permanecendo no banco fixo, e com isso nós temos movimento mais isolado do joelho e quadril, menor coativação de sinergistas, menos glúteo e posterior, adutores, glúteo médio e core. Mais ênfase no quadríceps, especialmente na porção distal, que é a próxima ao joelho, mais precisamente o vasto medial e intermédio. Então, para correções musculares nessa região, ou ganhos de força específica nesses últimos graus de amplitude no joelho, o leg press horizontal em cadeia cinética aberta é o mais recomendado. E mais um grande detalhe que muitas pessoas não conhecem é o ponto de aplicação da força no pé durante a execução do leg press horizontal. E nós temos 3 opções. A primeira é no pé como um todo, que é a mais comum, distribuindo a força por igual entre o quadríceps na extensão do joelho, como movimento principal, e o glúteo posterior, que atuam diretamente na extensão do quadril em plano secundário, mas sendo muito importante também na execução desse exercício. A segunda é aplicando a força no terço distal do pé, que é a parte superior próxima aos dedos.
Dessa forma, uma maior ativação do quadríceps na extensão de joelho é priorizada, reduzindo o trabalho do glúteo e do posterior na extensão de quadril. Perceba que não há necessidade de elevar o calcanhar ou até mesmo mudar o posicionamento do pé. Basta apenas direcionar a aplicação da força na região distal do seu pé. A terceira é com a aplicação da força no calcanhar, que é a região posterior do pé. Isso fará com que você gere maior ativação do glúteo e da porção extensora do posterior de coxa, na extensão do quadril, em comparação às outras duas posições citadas anteriormente. Mesmo com essa distribuição no calcanhar, o quadríceps ainda será mais ativado, por ser o motor primário, mas em menor escala que com a distribuição no terço distal ou no pé como um todo. Veja que não é necessário tirar os dedos da plataforma, tampouco mudar a posição dos pés. Logo, de acordo com o seu objetivo ligado à ativação muscular, podendo ser maior para o quadríceps na extensão do joelho, ou do glúteo posterior na extensão do quadril, ou até de ambos, com distribuição equilibrada das forças aplicadas na sola do pé, selecione a que for a sua prioridade e otimize assim seus resultados, sejam eles estéticos, de ganhos de força ou de reabilitação física. Falando em progressões no exercício leg press, e vale ressaltar que progressão é a maneira que o praticante tem de iniciar o exercício de forma mais simples para que aprenda melhor a sua técnica e se adapte inicialmente, até a forma mais complexa, quando já se encontra em níveis mais avançados. Então, a melhor maneira de realizar a progressão no leg press horizontal é utilizar regulagens menores que 90 graus para pessoas iniciantes, regulagens mais próximas a 90 graus quando atingirem um nível intermediário e ângulos maiores que 90 graus para avançados, fazendo com que esses trabalhem com mais amplitude, exigindo mais esforço das musculaturas envolvidas durante o exercício, potencializando o ganho de força e massa muscular. E outra progressão, é claro, é a da carga, que à medida que o praticante for ganhando força, naturalmente o aumento de carga deverá ser estimulado. Falando agora sobre as variações nas posições dos pés, que é uma das mais bacanas. Quando falamos dos segredos do leg press horizontal, nós podemos dividir em 4 essas variações: pés altos, pés baixos, pés abertos e pés fechados. Além, é claro, dos pés na posição tradicional, que já foi abordado nesse vídeo. Com os pés altos na plataforma, temos um maior pré-estiramento dos músculos glúteo máximo e da porção extensora do posterior de coxa, quando comparados à posição tradicional dos pés, otimizando assim a contração desses dois músculos em comparação ao quadríceps, que é maior na posição tradicional do que com os pés altos. Tenha bastante atenção caso você tenha encurtamento na região do glúteo, posterior de coxa ou lombar, ou até mesmo exagere na posição mais alta dos pés, podendo descolar a coluna lombar do banco, aumentando a sobrecarga e o risco de lesão nessa região. Com os pés baixos na plataforma, já ocorre uma maior ativação do quadríceps por conta do menor pré-estiramento dos extensores de quadril, comparados à posição tradicional, otimizando assim a ativação da musculatura anterior de coxa nessa posição mais baixa dos pés. O principal risco de utilizar os pés baixos é o aumento da força de cisalhamento nos joelhos, seguido de maior pressão patelofemoral, causando tensões articulares ou musculares exageradas, podendo gerar lesões no joelho. A execução controlada e o ajuste da amplitude ajudam a minimizar a compressão e o cisalhamento dessa articulação. Com os pés abertos ou abduzidos, temos um maior pré-estiramento dos músculos adutores de quadril, do glúteo máximo e da porção extensora do posterior de coxa, uma vez que os pés ficam mais abertos e mais altos que a posição tradicional, aumentando assim a ativação desses músculos em comparação ao quadríceps, que é maior na posição tradicional. Importante salientar que os pés ficam em uma posição diagonal, facilitando o alinhamento dos joelhos com o quadril, o que, se não ocorrer,
fará com que haja uma aproximação desses joelhos e um colapso de valgo dinâmico, comprometendo ligamentos, meniscos, além do desgaste patelofemoral. Outro problema que ocorre é não afastar os pés em uma abertura compatível ao alinhamento com o quadril, gerando uma sobrecarga indesejada em estruturas como os ligamentos cruzado anterior e ligamento colateral medial, além de gerar síndromes patelofemorais. Nessa posição, por conta da redução no pré-estiramento muscular e na amplitude, os músculos adutores e extensores de quadril são muito menos solicitados em comparação à execução correta. Com os pés juntos na plataforma, temos menor pré-estiramento dos adutores de quadril pela aproximação dos mesmos, além de um ligeiro pré-estiramento dos músculos extensores de quadril por conta de uma leve elevação dos pés na plataforma. Falando no quadríceps, que atua na extensão do joelho, com os pés juntos existe maior ativação da porção externa ou lateral do quadríceps, especialmente o vasto lateral, reduzindo assim, mais uma vez, a ativação dos adutores de quadril por conta desse pré-estiramento reduzido. Durante a execução, tome cuidado para não gerar força excessiva em adução, que é a aproximação dos joelhos. Entenda que mesmo que os pés fiquem juntos, anatomicamente, os joelhos não podem ficar também colados. Eles devem ficar apenas próximos. Caso isso aconteça, o colapso em valgo dinâmico aumentará os riscos de lesões ligamentares, meniscais, além do desgaste patelofemoral. Mantenha sempre um pequeno afastamento entre os seus joelhos. Outra variação possível no leg press é realizar esse exercício de forma unilateral, usando apenas um membro inferior na execução. E em termos de variações unilaterais no leg press, temos 3 possibilidades. Opção 1, um pé apoiado na plataforma e um pé apoiado na plataforma embaixo. Opção 2, um pé apoiado na plataforma e um pé suspenso embaixo. Opção 3, um pé apoiado na plataforma e um pé apoiado na parte baixa da plataforma. A opção 1, com um pé apoiado na plataforma e outro pé apoiado embaixo, é a mais comum e recomendada no leg press unilateral, pois enquanto um realiza a força apoiado na parte de cima da plataforma, o outro fica apoiado embaixo, estabilizando e proporcionando assim maior força na perna que realiza o movimento. Essa é a maneira mais fácil de realizar o leg press unilateral. A opção 2, com um pé apoiado na plataforma e um pé suspenso embaixo, exige maior ativação da musculatura estabilizadora de quadril e coluna. Caso a pessoa não realize a ativação muscular necessária para a estabilização, poderão ocorrer pequenos movimentos nessas regiões, dificultando a realização do movimento pela perna que está contraindo e relaxando, com redução de amplitude e força, deixando o exercício ineficaz. Realize essa opção caso você seja mais avançado e tenha maior consciência corporal. A opção 3, com um pé apoiado na plataforma e outro pé apoiado na parte baixa da mesma plataforma, pode ser a maneira mais fácil de executar o exercício. Porém, o pé apoiado na parte baixa não deve fazer força e compensar o movimento da perna principal. Caso isso ocorra, poderá afetar os ganhos de força e desenvolvimento muscular. Logo, se preferir essa opção, mantenha seu pé apenas apoiado, gerando um mínimo de força, apenas estabilizando o movimento. Vamos falar agora em segurança na execução do leg press horizontal. Por ser uma máquina bem estável, uma questão de segurança seria soltar a plataforma antes das placas encostarem no final do movimento, podendo ocasionar um trauma entre a máquina e os membros inferiores do praticante. Outro ponto seria tentar regular o aparelho com as placas suspensas. Isso poderia fazer as placas despencarem e o banco ir para trás, causando um impacto em joelhos, quadris e coluna. E um breve resumão da execução correta é manter a sua cervical alinhada, sua coluna e quadril apoiados no banco, pés apoiados na plataforma, joelhos alinhados nos quadris e realize a fase concêntrica e também a fase excêntrica com o máximo de amplitude. Então, mais uma vez, deixe um like no vídeo, compartilhe com alguém que também precise saber de tudo que nós abordamos no conteúdo, escreva aqui embaixo seus comentários e dúvidas que eu terei o maior prazer em ler e responder cada uma delas, além de se inscrever e me ajudar no crescimento do nosso canal. E dessa forma, o YouTube vai distribuir melhores vídeos para cada vez mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima!